História chata para dormir. O homem que sobreviveu à peste negra e nunca mais foi o mesmo. Era uma vez um camponês chamado Thomas, que vivia em uma aldeia enfumaçada, perdida nas brumas da Europa do século XIV. A peste negra se espalhava como um sussurro traiçoeiro, matando tudo em seu caminho. As pessoas murmuravam em voz baixa, olho no olho. Mas Thomas não se deixava levar pelo desespero que dominava a aldeia. Ele tinha um plano. Acreditava que sua sobrevivência dependia de manter uma rotina de higiene rigorosa. Lavava as mãos em um balde de água gelada a cada oportunidade, e sempre que passava por um cadáver, cruzava os dedos e se afastava. Nada de tocar, nada de se aproximar. Mas as sombras eram longas, mais longas do que ele imaginava. As noites eram cheias de gritos sufocados e lamentos que penetravam até os sonhos mais tranquilos. O cheiro do medo era quase palpável. O cheiro da morte estava no ar. E até mesmo as estrelas pareciam se apagar uma a uma. Em uma dessas, ele ainda se lembrava da cena vívida. As pessoas correndo, as chamas lambendo casas, e o desespero tomando conta de todos. E assim, quando o dia amanheceu, a esperança de uma nova vida também foi consumida. Ele era o único sobrevivente. Uma dor lancinante, como se 1000 facas estivessem cravadas em seu peito, o acompanhava. Os rostos de seus amigos, de sua família, de sua vida, desapareceram para sempre. A culpa que o cercava era tão densa quanto a neblina que envolvia a aldeia nos meses mais frios. Anos se passaram. Thomas era agora um homem vagando pelas sombras de uma nova era nos Estados Unidos, marcada pela proibição. Ele havia nutrido uma nova identidade, um contrabandista envolvido nas drásticas festas clandestinas. As vozes ecoavam como um mantra: liberdade, diversão, vida, mas a desordem e o barulho traziam à tona os demônios que ele escondeu em sua alma. O passado nunca esteve tão vivo quanto quando um brutal antagonista começou a cercá-lo. Um homem que personificava. O que aconteceria quando sua história e seus erros se encontrassem em uma tragédia ainda maior? As escolhas que fez para sobreviver cobrariam um preço altamente inflacionado. Thomas se viu num campo de batalha não só contra as forças externas, mas também contra os próprios fantasmas que atormentavam suas horas silenciosas. A linha entre sua sobrevivência e a moralidade se tornava cada vez mais tênue. Poderia ele moldar um futuro onde a vida florescesse novamente, apesar de toda sua dor? Ao olhar para o passado, a única coisa que sabia é que estava prestes a enfrentar o horror que há muito tinha escapado de seus braços. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que vou, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Thomas respirava fundo, tentando afastar os demônios do passado que o perseguiam em cada canto. As festas eram seu refúgio. Uma tentativa desesperada de preencher o vazio que a perda havia deixado. Mas naquela noite, enquanto dançava entre as sombras e luzes, algo inesperado aconteceu. A música pulsava, as vozes ecoavam, e o cheiro forte de álcool permeava o ar. O ritmo acelerado do coração de Thomas se misturava ao da multidão. Estava quase se deixando levar pela euforia, até que uma figura conhecida surgiu entre as sombras. Era Clara, a única sobrevivente e a mulher que ele pensava ter deixado para trás, enterrada junto com todos os outros naquelas labaredas. Ele parou, seu coração disparando. Clara com os olhos brilhando como as estrelas que ele acreditava ter perdido. Mas havia algo nos olhos dela que não parecia certo. Ele se aproximou, a mente cheia de perguntas. Como ela havia sobrevivido? E por que estava aqui? Thomas, ela gritou, a voz embargada. Você não pode acreditar no que aconteceu. Antes que pudesse perguntar, uma explosão de risos chamou a atenção de todos.
Um grande homem se aproximou, um sorriso arrogante nos lábios. Era o vilão que Thomas temia, o antídoto da liberdade que por tanto tempo buscara. O homem olhou para Clara, e os olhos dela se encolheram de terror. Você está aqui, querida? Thomas franziu a testa. Você a conhece? A tensão era palpável. Clara hesitou, a respiração curta. Ele foi quem me salvou. As palavras saíram como veneno, e o peito de Thomas queimou com a traição. Salvou? Ele sussurrou, o choque como um soco no estômago. Como assim? Ele me tirou daquela aldeia, Thomas. Aquela noite, ele me salvou do fogo, da morte, e depois... As palavras dela ficaram presas, e o desespero tomou conta de seu rosto. O homem debochou, um riso perfeita, não é? Clara, minha querida, você sempre foi a escolha certa. Thomas viu a expressão dela se transformar, como se o céu tivesse desabado em seu coração. Ele rivalizou com a dor que ela aparentava esconder. No calor da celebração, a verdade surgiu como um fantasma maldito. Clara havia fugido com o inimigo, e o peso daquela revelação era como um peso de chumbo. A sinfonia agora soava como uma canção de lamento. O que mais ele não sabia? Que segredos ainda se escondiam sob as camadas de passado e desespero? O que mais você escondeu, Clara? Thomas se viu perguntando. Cada palavra uma faca cravada em seu peito. Ele precisava entender. Precisava saber a verdade antes que o chão se abrisse sob seus pés. E naquela fração de segundo, o tempo pareceu parar. Os olhares da multidão que dançava, a música que tocava ao fundo, tudo desapareceu, e apenas os três permaneciam. A atmosfera estava carregada, o desespero crescente. O homem mais perigoso da cidade tinha Clara, e a verdade que Thomas tanto buscava estava mais distante do que nunca. Por favor, Thomas. Eu posso explicar. As lágrimas dela escorriam. Mas o que poderia ser explicado? Como transformar traição em redenção, medo em amor? Diante daquela revelação devastadora, a linha entre amigo e inimigo se embaralhava, e a única certeza que Thomas tinha, a guerra estava apenas começando. Thomas sentia o peito apertar enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Era como se um peso imenso tivesse se instalado entre eles. A festa girava ao seu redor, mas tudo parecia distante, lavado em um manto de confusão e dor. Ele não conseguia tirar os olhos do homem que tinha Clara ao lado, um sorrisinho arrogante que fazia seu estômago revirar. Salvou? Thomas repetiu, a voz quase um sussurro. O riso frio do homem soava como um eco da traição que ele acabara de descobrir. Clara estava ali, tentava se explicar, mas ele mal conseguia ouvir. Era tudo um turbilhão. Thomas, escuta. Ela começou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o que poderia ela dizer? Que havia trocado uma oportunidade de sobrevivência por um homem que agora parecia representá-lo no mesmo plano de traição. Ele estava prestes a confrontá-la, quando um grito cortou o ar, agudo e estridente. O som era inconfundível. Fogo! Fogo! Uma mulher gritou, com os olhos arregalados, apontando para o fundo da sala. Tomás virou a cabeça e viu as chamas dançando em uma esquina da festa. Pânico se espalhou rapidamente, como se um vírus se alojasse nos convidados que agora corriam em todas as direções. Sem pensar, Tomás agarrou Clara pela mão, puxando-a em direção à saída. Vamos! Gritou. Mas antes que pudessem se afastar, o homem que antes parecia tão seguro sorriu, revelando um verdadeiro brilho maligno. Vocês acham que podem escapar? A mesma noite que os uniu será que os separará para sempre. Ele então pressionou um botão em um dispositivo que estava preso ao seu cinto. E então tudo mudou. Uma explosão repentina sacudiu o lugar. Não era o fogo que começava a consumir o espaço. Era algo muito mais sombrio. Uma parede explodiu em pedaços. E o chão tremeu como a terra em um terremoto. Luz intensa ofuscou Thomas, Clara e todos que estavam lá. E em meio ao caos, sombras se arrojam na direção oposta. Entre os escombros, uma figura conhecida emergiu da fumaça. Thomas, Clara. A voz era familiar, mas distorcida pelo desespero. Era John,
o melhor amigo de Thomas, que ele pensava ter perdido na tragédia de sua aldeia. Sua roupa estava chamuscada, mas seus olhos estavam cheios de um poder que ele não podia ignorar. Eu vim atrás de você. O tempo pareceu parar. O abraço entre passado e presente se construiu em frações de segundo. Thomas piscou, aturdido. Como John havia chegado ali? Ele estava a milhares de léguas de sua aldeia. John, como você? Thomas começou, mas a festa se transformava em um inferno. As chamas avançavam rápido, e o homem arrogante deixou escapar um riso maníaco. Você não deveria ter voltado, John. A concordância foi selada, e o jogo apenas começou. Thomas não compreendia. Que jogo, que concordância. Clara puxou Thomas, mas seus olhos se viravam para John, que agora revelava um colar com uma estranha insígnia pendurado ao redor de seu pescoço. Um símbolo familiar, algo que Thomas conhecia. Você é parte disso? Ele questionou, seu coração batendo forte. A multidão se dividia entre os gritos de pânico e o estrondo constante. Thomas, eu vou explicar, mas temos que sair. John gritou. O fogo se espalhava cercando-os rapidamente. Thomas ficou paralisado, sua mente em fúria, balançando entre a traição de Clara, o mistério de John e a emergência que agora o cercava. O que acontecia de verdade? Como tudo isso se conectava? A fumaça começou a engolir o ar, as chamas parecendo avançar como um monstro faminto. O passado estava de volta, e agora tão vivo que ele podia sentir a presença dos que tinha perdido. Como poderia um amigo, um sobrevivente da mesma infernal noite, estar aqui em uma hora assim? Havia segredos profundos, conexões obscuras que ele ainda não entendia. E enquanto os ecos da festa se tornavam gritos de desespero, Thomas sabia que a próxima escolha não seria apenas sobre a sobrevivência, mas sobre quem realmente era, o que carregava e o custo a pagar por cada revelação. Thomas ficou paralisado. Sua mente girava cá. O caos da festa se transformava em um inferno, e ele estava preso entre Clara e John. As chamas cercavam o espaço lentamente, como garras de um monstro faminto. A adrenalina nas veias pulsava com força, e a necessidade de escapar se tornava desesperadora. John, o que você está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar, mas o amigo parecia mais preocupado em escapar do que em responder. Não temos tempo. John gritou, sua voz cortante. Temos que nos mover, agora. Mas o sorriso malicioso do homem que havia ameaçado Clara lhe paralisou. Ah, a velha camaradagem, que emocionante. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando como se tudo fosse um jogo. Thomas, você realmente acha que pode escapar da sua própria história? Clara pulsava ao lado de Thomas, seu olhar assombrado. Por favor, Thomas, vamos. Ela puxou a mão dele, mas Thomas estava preso em um vórtice de confusão. O que John sabia que poderia mudar tudo? Qual era a conexão dele com aquele homem? Antes que pudesse fazer outra pergunta, as luzes da festa piscaram, e uma explosão de humor negro atingiu o ar. Eu não sei o que você ouviu sobre mim, mas é hora de revelar uma verdade bem mais sombria do que vocês podem imaginar. Com essas palavras, as paredes começaram a se mover, como se o local tivesse vida própria. É como se os fantasmas da aldeia de Thomas tivessem descido para a festa. As pessoas gritavam e corriam, mas as chamas e a fumaça o cercavam rapidamente. Havia um clima de desespero no ar, um surto coletivo de terror. John olhou para Thomas, o rosto contorcido pela preocupação. Anos atrás, nós acreditávamos que a aldeia queimada era o fim, mas era só o começo. O homem que você vê, Thomas, ele não é só um vilão. Ele é a razão pela qual estamos aqui agora. Thomas sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que você quer dizer? As palavras saíram entrecortadas, saiu do fundo de uma confusão misturada ao horror. John retirou o colar que envolvia seu pescoço, a insígnia familiar bruxuleando nas chamas. Por muito tempo, pensei que estivesse perdendo tudo, mas na verdade, eu sempre estive lutando. Esse símbolo, ele pertence a uma antiga irmandade, e eu sou parte disso. As chamas atrás de John rugiam, e Thomas sentiu seu mundo desmoronar. Você se juntou a eles. Você fez um pacto. A traição o cortava como uma faca.
Eu não tinha escolha, Thomas. A única forma de sobreviver era me envolver. E você também é parte disso. A revelação soou como um trovão, e o ar ficou pesado. Não, isso não pode ser verdade. Eu não aceitarei. A revolta pulsava em suas veias. Mas ao olhar nos olhos de John, viu um homem em conflito. Um amigo, mas agora um possível inimigo. Thomas, escuta, John implorou, angústia impregnada em seu rosto. Aquelas chamas na aldeia não eram apenas sobre sobrevivência. Era um sacrifício que associou seu nome ao meu. A mente de Thomas explodia de perguntas. Sacrifício? O que isso significava? Um eco de lembranças atormentadas preenchia sua cabeça. E Clara, o que ela tem a ver com isso? O olhar de Clara se transformou. Uma revelação no ar. Eu também estou ligada, de algum jeito. Fui forçada a me aliar a ele, a fazer parte do que acontece. Eu não sabia de tudo isso até agora. A confusão se instalou como um manto sufocante. Vocês estão me dizendo que a única razão de estarmos aqui é por um ativo que fomos condenados a manter. E a festa, antes cheia de vida, agora se transformava em um campo de batalha. O homem sorria, observando o desespero de Thomas. Ah, muito bem. Agora que o jogo se tornou interessante, vamos ver quem realmente sairá vitorioso. Suas escolhas têm consequências, e agora, tudo o que resta é como você lidará com a verdade. E no meio da fumaça e do calor, o destino de todos estava em jogo. Thomas sabia que cada decisão sua poderia levá-lo a um caminho sombrio. Mas a única certeza que tinha era que, com cada passo, se afastava mais do homem que era e se aproximava de um futuro incerto. A batalha estava apenas começando e ele tinha que escolher. Mas a que custo? As chamas dançavam, o calor intensificava. Thomas sentiu o pânico crescer, sufocante como a fumaça. O tempo se arrastava, enquanto ele tentava entender as confissões de John. Um pacto? Uma irmandade? O que significava tudo aquilo? A única certeza era que o passado estava regressando, e não parecia nada bom. Thomas, precisamos ir. A voz de Clara era uma súplica misturada a desespero. Ela puxava sua mão. Mas ele estava preso entre o que acreditava saber e as reviravoltas inesperadas. O vilão sorria, preparando-se para o movimento, à medida que a multidão se agitava em um frenesi de gritos e correria. John olhou diretamente nos olhos de Thomas, seu semblante sombrio. A verdade tem um custo. Você precisa saber. O que aconteceu naquela noite na aldeia afetou todos nós. O fogo, Thomas, não foi apenas um acidente. E essas palavras acertaram Thomas como um golpe. O que ele estava dizendo? O coração de Thomas disparou. O nó na garganta se apertou. Como você pode saber disso? O que você tem a ver com tudo isso? Eu sou parte do que aconteceu, Thomas. John gritou. O desespero agora evidente. Eu fui escolhido. Eles queriam que eu voltasse para terminar o que começamos. De repente, com um clarão ofuscante, uma explosão anunciou a presença do medo. Thomas se virou, e o que viu o deixou paralisado. Não era apenas fogo que se espalhava pelo lugar. Uma pessoa emergiu das chamas. Uma figura com um brilho intenso nos olhos, como se fosse uma entidade sobrenatural. Era sua mãe. Thomas, meu filho. A voz familiar cortou o caos, e o espaço ao redor pareceu desaparecer. O calor da chama se tornou um frio cortante, e uma onda de nostalgia e dor inundou seu ser. Você precisa se lembrar, meu amor. Não pode ser você. Ele olhou para ela, confuso. Você está morta. E ao mesmo tempo indagava-se se era um delírio causado pelo estresse. Eu não fui, não totalmente. O olhar dela buscava o dele com uma intensidade que rasgava seu coração em pedaços. Fui levada, Thomas, para longe, mas a chama, o sacrifício, ele me trouxe de volta. E agora você precisa fazer a escolha certa, o que for mais importante para você. O tempo parou de novo. Tudo ao redor, o fogo, o caos, a festa, tudo parecia irrelevante diante da presença dela.
Os olhos de John se alargaram em choque, enquanto Clara permanecia em silêncio, absorvendo a revelação. Isso não é possível, sussurrou ela. É possível. E você tem que decidir. Não confia nas aparências, Thomas. O homem que acredita ser seu inimigo. Ele faz parte de uma realidade que você ainda não entende. Temos uma história juntos. A declaração dela cortou a atmosfera como uma faca. Você está dizendo que é verdade. Ele se virou para John, esperando uma resposta. Mas o clima mudou. A tensão era palpável. Você sabia disso? Você sabia que ela poderia voltar? Nesse momento, o homem que havia provocado tudo aquilo riu, a casa em chamas refletindo em seu olhar. Ah, o doce jogo da traição. Você vê, Thomas? Você está cercado por mentiras e revelações. Todos carregam segredos que vão além do que você pode imaginar. E com um gesto quase teatral, ele estendeu a mão, e uma onda de energia pulsou pelo ar, fazendo a festa tremer. Thomas sentiu um frio na espinha. Seu coração acelerou. Pague o preço, Thomas, disse o homem. Escolha o que você quer ser e o que realmente deseja. Porque no fim, sua escolha irá moldar seu destino. Mas lembre-se, nem todos podem escapar do passado. O ambiente estava repleto de gritos, a luz das chamas criava sombras que dançavam de maneira indecifrável. Thomas olhou para Clara, depois para John, depois para sua mãe. Todos em um giro de desespero e escolhas. E no instante seguinte, o chão sob seus pés começou a se abrir, como uma fenda, enquanto uma escuridão se aproximava. Os gritos aumentaram, e ele percebeu que estava prestes a perder tudo novamente. Qual era o preço de tudo isso? Como poderia escolher entre o que o conectava ao passado e o que poderia ser seu futuro? Em um momento de debilidade, as perguntas ecoariam em sua mente, aguardando uma resposta que talvez nunca chegasse. O chão se abriu diante deles, uma fenda negra que parecia engolir não só o espaço ao redor, mas também a esperança. O grito ensurdecedor de Clara ecoava em seus ouvidos enquanto Thomas se debatia entre a realidade e o que acreditava ser um pesadelo. Mãe! Ele se virou, mas a figura dela, tão perto e querida, parecia agora uma miragem. Pessoas corriam, mas ele estava preso. As chamas estorricavam as paredes, criando sombras dançantes que pareciam zombar de sua impotência. John se aproximou freneticamente, seus olhos agora cheios de um desespero verdadeiro. Thomas, você precisa decidir. O fogo está se espalhando. Mas antes que pudesse responder, uma nova figura emergiu da escuridão além das chamas. Era um homem alto, com uma presença imponente, que se destacava como sombra entre o inferno. O rosto era familiar. Thomas ofegou. Era o pai dele. Pai, o que você está fazendo aqui? A surpresa transformou-se em horror. Eu também voltei, ele disse, a voz firme e baixa, mas com uma intensidade que causava arrepios. O sacrifício que você não conhece é parte de quem somos. Você só começou a entender agora. Clara olhou entre Thomas e o homem. Mas você está morto. Ela mal pôde conter as lágrimas. A revelação era devastadora. O pai de Thomas sorriu, e de repente, o caos perdeu sentido. A morte era apenas um estágio, Clara. Sim, você não sabe, mas somos todos parte disso. Parte do quê? Thomas disparou a dor latente, transformando-se em raiva. O que você quer dizer? É tudo um jogo, não é? Vocês estavam esperando por isso. O pai acenou como se dissesse que não havia como escapar da verdade. No momento exato em que a aldeia pegou fogo, um pacto foi selado. O fogo não foi um acidente, foi um renascimento. E você, meu filho, está no centro disso. Thomas sentiu a terra tremer sob seus pés. O que ele havia perdido, o que havia feito para sobreviver, tudo começou a fazer sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Você está dizendo que isso foi planejado? Que minha dor, a dor de todos, era parte de um plano maior? Sim. O tom do pai era quase triunfante. As forças estão em movimento. E agora, você também faz parte disso. Um grito horrendo fragmentou a conversa. Thomas se virou, e a fumaça absorveu o ambiente. O homem do sorriso arrogante parecia,
ainda mais forte, sua energia pulsando no ar. Ah, isso fica mais interessante. Vejo que a dinâmica familiar entrou em cena. Mas a festa precisa continuar. Thomas não podia acreditar. O pai que ele pensou ter perdido, Clara com suas revelações obscuras. John, atirado de volta, no meio do caos, tudo girava em sua mente como um furacão. O que acontece agora? Ele gritou para o pai, da voz desesperada. O que você quer de mim? Você precisa abraçar seu legado. É hora de traçar seu caminho e as consequências virão. O pai pisou mais firme, fazendo a fenda se alargar, revelando algo abaixo dela, um abismo repleto de sombras. O som de passos apressados chamou a atenção de todos. Um grupo de figuras surgiu nas sombras. Eram os habitantes da aldeia, aqueles que ele havia perdido, aqueles que ele amava, olhos vazios, expressão severa, como se todos estivessem prontos para juntar-se à dança de fogo. Thomas! Gritaram em uníssono, o eco de suas vozes soando como um coral de almas perdidas. A confusão na mente dele aumentava. Não, não pode ser. Ele se afastou, mas um novo terror o dominou. Vocês estão vivos. Como estão aqui? Você nos trouxe de volta, disse uma voz familiar, e era a irmã dele, perdida em chamas. Quando você se afastou, quando aceitou o que havia feito, nos condenou a uma eternidade neste ciclo. Thomas sentiu o chão se despedaçar sob seus pés. Isso não pode ser real. Ele olhou para John, para Clara. O que era verdade e o que era mentira. A linha se desfazia e a única certeza era que o horror o cercava. É hora, disse o pai, apontando para a escuridão. Você deve decidir se quer ser parte da solução ou aprofundar-se no caos. Mas saiba, Thomas, a escolha não será sua apenas. Todos seremos afetados. E com isso, ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Porque no fundo, a pergunta não era o que iria fazer, mas o que isso significava para todos ao seu redor. E enquanto o abismo se expandia, Thomas percebeu. Ninguém estava a salvo. A verdadeira batalha apenas começava. Thomas ficou paralisado, a mente girando em meio ao caos. As chamas dançavam ao seu redor, assoprando as sombras de suas lembranças e pesadelos. O ar estava pesado, como se a verdade estivesse se formando na sua frente, mas ele não conseguia entender. A presença do pai, com seu olhar firme, o desestabilizava. O que significava tudo aquilo? E Clara, e John, e aquelas almas perdidas. Você não pode fugir, Thomas. O homem do sorriso malicioso interrompeu seus pensamentos, rindo, enquanto as chamas dançavam. Você é a chave para o nosso destino. Ouvindo isso, Thomas sentiu a fúria crescer. O que aqueles homens estavam planejando? Você acha que pode jogar comigo? Ele virou-se para o pai, buscando apoio. O que está acontecendo aqui? Você precisa entender, filho. O pai disse, a voz grave. O fogo é o nosso legado. É uma maldição e uma bênção. E você tem o poder de quebrar o ciclo. Mas antes que pudesse terminar, uma sombra se projetou. Era Clara, seu olhar confuso e perdido. Thomas, por favor, me ajude. Sua voz penetrou o caos, mas não como uma súplica comum. Havia algo mais profundo ali. Um desespero que fazia seus olhos brilharem. E lágrimas. O tempo parecia parar. Thomas notou algo em Clara, um brilho familiar que estava faltando. A força da descoberta o atingiu como um soco no estômago. Você sabe do que se trata, não é? Clara hesitou, as palavras estavam nos lábios, mas a verdade parecia pesada demais. Eu tentei proteger você. Proteger? Gritou ele, a frustração ardente. Proteger de quê? De quem? A multidão de almas perdidas começava a murmurar, seus rostos parecendo se contorcer em dor. O sorriso do homem se alargou, e ele falou com um tom cínico. A verdade, Thomas. Clara não é quem você pensa que é. Não desde aquele fogo. O coração de Thomas disparou. O quê? Ele olhou com desconfiança. As chamas iluminavam o rosto dela, e ele viu algo em seus olhos. Um eco do passado que ele não queria aceitar. Ela fez um pacto, o homem continuou.
passos pesados ecoando. Com quem você realmente não sabe. E você, meu jovem, está atado a ela mais do que imagina. Corações partidos, alianças quebradas. A afirmação cortou o ar. Clara finalmente se lançou à frente, como se o peso da verdade fosse demais. Eu não queria, eu não sabia que você estava vivo, Thomas. Ela se lançou em suas memórias, mas em vez de conforto, ela trouxe o pânico. Eu fui enganada. À mesma noite, o mesmo fogo trouxe a nós os que tudo consumiu. A revelação golpeou como uma onda. As chamas ao redor pareciam se intensificar, e o monstro que Thomas tentou ignorar agora estava ali, visível e aterrorizante. Você é uma parte desse destino? Thomas perguntou, a voz tremendo. O choque dançava entre eles. Clara inclinou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não foi por escolha. O pacto, Thomas, ele exige um sacrifício. O que eu fiz não era só uma escolha egoísta. E no instante seguinte, as chamas ao redor começaram a agitar ainda mais, como se estivessem respondendo ao tumulto emocional. O chão tremia, e o homem do sorriso arrogante se aproximou. Uma decisão precisa ser feita agora. O sacrifício de todos ou o seu. Pense bem, Thomas. Você dará o passo para salvá-la. Não! Thomas gritou, focando em Clara e nos rostos que o cercavam. Não mais sacrifícios. Isso acaba agora. Mas ele sentia seu peito apertar, um nó na garganta, a dúvida se formando. Mas na mesma fração de segundo, o chão se abriu sob eles, e uma luz intensa começou a emanar do abismo que se formava. E no ápice do desespero, Thomas viu uma figura familiar emergindo da luz. Era sua mãe novamente, desta vez com um olhar de entendimento profundo no rosto. Thomas, lembre-se, a verdade transcende tudo. Há uma escolha mais difícil do que você pode imaginar. Escolha. O grito cortou o ar. Qual escolha? O que eu tenho que fazer para salvar todos nós? Mas antes que pudesse entender, uma onda de energia os engoliu, e tudo se perdeu na luz. E ao abrir os olhos, tudo estava diferente. Uma nova realidade, um novo destino. O que era real? E mais importante, quem era Clara realmente? Apenas o eco do silêncio envolveu Thomas enquanto a luz desaparecia, e uma única verdade se revelava. A verdadeira guerra entre o amor e a escolha estava prestes a começar. Thomas piscou os olhos, tentando fazer sentido do que acabara de testemunhar. A luz que antes o envolvia começou a se dissipar, e tudo ao seu redor se transformou. Ele estava de volta à festa, mas agora a atmosfera estava carregada de um calor sufocante. O cheiro de fumaça preenchia o ar, e a cena estava mais caótica do que nunca. Ocorreu-lhe um pensamento aterrador. Tudo o que acreditava conhecer, tudo o que achava que era verdade, poderia estar mudando de novo. Ele se virou, sentindo a presença familiar de Clara, mas o olhar dela estava diferente. Havia algo mais ali, uma angustiada fragilidade que não conseguia ignorar. Thomas, precisamos, ela começou, mas um tremor fez a sala estremecer, interrompendo suas palavras. E então, no momento mais inesperado, o chão sob ele se partiu em um estrondo ensurdecedor. Thomas mal teve tempo de pensar antes de uma sombra se projetar. Antes que soubesse, uma figura sombria surgiu do abismo. Era alta e imponente. Uma aura maligna irradiava dela. Agora vejo que o espetáculo de ambição está mais interessante do que imaginava. O homem com um sorriso sarcástico estava de volta. Mas desta vez trazia uma fonte de poder que fazia o restante parecer insignificante. Essa é a sua verdadeira forma, disse ele olhando fixamente para Thomas. E é ótimo ver você cercado por toda essa culpa. As palavras soavam como um tipo de veneno, cada sílaba pesando sobre Thomas. Culpa, Thomas repetiu, a ira fervendo dentro dele. Você é que está manipulando tudo isso. Ele encarou o homem, sentindo-se sufocado não só pela fumaça, mas também pela crescente verdade que se desenrolava diante de seus olhos. E então, com um movimento brusco, o homem apontou para John e Clara. Vocês acham que a libertação está nesse caminho? Não sejam ingênuos.
Ele se virou, seus olhos frios desviando do olhar de Clara. Porque o que vocês não sabem é que um deles está condenado desde o início. O medo tomou conta de Thomas. O que você quer dizer? Ele gritou, as palavras saindo como um eco de pânico. Mas antes que o homem pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um clarão de luz irrompeu, e em um instante, um novo segredo que ninguém esperava era revelado. Clara caiu de joelhos, segurando a cabeça como se estivesse sendo atormentada. Não, não pode ser. Sua voz tremia, cada palavra carregada de uma dor aguda. Thomas se aproximou, mas um poder invisível o segurou, paralisando-o. O olhar de Clara se fixou em algo longe, longe de onde estavam. Eu sou a razão pela qual tudo isso começou. O pacto, começou comigo. O impacto da revelação fez o tempo parar. Como assim, Clara? A pergunta saiu como um sussurro, impossível de absorver. Ele pensou que conhecia a verdade dela, mas agora tudo desmoronava. Eu não queria. Eu só queria sobreviver. Clara gritou, os olhos cheios de desespero. Naquela noite, eu fiz um pacto para salvar a todos nós. Mas não sabia que isso significava que você teria cercado seu destino a mim. John piscou, aturdido. Você estava muito próxima de tudo. Não era apenas sobre você. O homem que estava manipulando tudo deu um passo à frente, iluminado pelas chamas. Este é o legado de Clara. A verdadeira essência desta dor é que ela é a chave para o que irá acontecer. Todos nós ficamos presos nesse ciclo por causa dela. O riso que saiu de seus lábios era sinistro. As palavras ressoavam na cabeça de Thomas como um tambor insuportável. Ele olhou para Clara. Seus olhos cheios de lágrimas. Diga-me que não é verdade. Ele implorou, mas o peso da realidade estava claro. Eu não sabia. Clara respondeu, a voz falhando. As escolhas que fiz me conectaram a essa escuridão. E agora você e eu estamos mais próximos do que jamais pensamos. A sala começou a girar, os gritos da multidão ecoando em seus ouvidos. E quando o chão pareceu se abrir completamente, Thomas sentiu a vertigem tomar conta. Você causou tudo isso! Gritou para Clara, a dor cortando como uma lâmina. Você realmente não sabia. Ela olhou para ele. E por um momento seu rosto foi preenchido com um desespero coletivo. Não estou em controle, Thomas. Mas a verdade estava mais complicada. O homem do sorriso maligno se virou, observando o desenrolar da cena, sua expressão satisfeita. Agora que a máscara caiu, o que você vai fazer? A escolha é sua. Com isso, Thomas viu a conexão entre eles, uma teia de destinos entrelaçados que agora dependia dele decidir. As chamas e o caos ao redor eram apenas uma fachada para algo mais profundo. E enquanto tudo parecia ser levado pela tempestade, Thomas percebeu que o verdadeiro confronto estava apenas começando, e que suas escolhas poderiam levá-lo a um abismo irreversível. Thomas sentiu uma pressão no peito. As palavras de Clara o bombardeavam como flechas envenenadas. Você não pode fugir. O homem sorridente riu, e sua presença era sufocante. Ele olhou para John, depois para Clara. O clima estava elétrico, e a tensão no ar parecia palpável. O chão tremia, como se a verdade estivesse prestes a se revelar em uma explosão. Thomas, a voz de Clara soava angustiada, como um eco distante. Eu não queria que você soubesse assim. Mas antes que ele pudesse processar essas palavras, algo assolou a festa. Um forte estrondo fez o ambiente tremer, e tudo começou a desmoronar. Os convidados, em pânico, gritavam e corriam. Mas o caos não era o que Thomas mais temia. Havia algo mais profundo em jogo, algo sombriamente pessoal. O rosto de Clara se contorceu em dor. Você precisa entender, Thomas. Ela gritou. Mas o quão longe estavam as confissões da verdade. Aquela noite horrenda tornava-se um pesadelo repetido, sem fim à vista. E então, com um novo brado cortante, o homem arrogante começou a se transformar. O riso se transformou em algo grotesco, e sua figura foi se distorcendo, como se estivesse se contorcendo sob a pressão de uma força invisível. Sinto que estamos em um grande ciclo, não acham?
Ele riu, mas agora a risada era mais um uivo do que uma celebração. E quando a luz da festa começou a ficar tremeluzente, uma insuportável pressão se formou. Algo começou a emergir de sua própria sombra, e as paredes se tornaram uma tela para o segredo que estava prestes a ser revelado. Thomas ofegou. Do intenso caos ao seu redor, uma silhueta deslizou, e então um grito. A figura familiar apareceu, e o mundo de Thomas se desintegrava. Era seu avô, que ele acreditou ter perdido há anos. Chegou a sua hora, Thomas. A voz soava como se viesse de além da vida. Você não pode escapar do legado. Não, não pode ser real. Thomas se sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A confusão foi seguida por uma vertigem, enquanto memórias esquecidas vinham à tona. Frases murmuradas, promessas quebradas, as chamas e o fogo e a dor se tornavam um borrão de lembranças. Thomas, a verdade é mais poderosa do que você imagina. A escuridão não é seu inimigo. O avô prosseguiu, seu olhar fixo. A multidão tornava-se um eco distante, como se nada importasse além daquela revelação. Estou preso em um jogo, estou ligado a isso tudo, ele gritou, a raiva misturando-se à dor profunda. Clara estava ali, mas agora parecia uma figura distante, uma estranha. A conexão que tinham parecia se desvanecer com cada palavra dita. Você deve entender, o avô insistiu. O pacto não é apenas dela, ele é seu também. Essas palavras cortaram Thomas como uma faca afiada. Ele olhou para Clara, sua expressão uma mescla de desespero e confusão. Você me traiu? A voz dele tremia, não conseguia processar o que estava ouvindo. Não é assim, o que eu fiz foi para proteger você. Clara respondeu desesperada, mas a verdade se impôs como um tsunami. E naquele momento, o chão ruiu, e eles foram engolidos pela escuridão. A sala explodiu em luz. Thomas se viu cercado por espectadores que não reconhecia. Olhos vazios, conhecidos, mas que ele nunca tinha visto. Os habitantes da aldeia. Todos aqueles que ele havia perdido, agora ali, observando-o. Você é um deles, Thomas. Você estava destinado a ser parte disso. A revelação caiu como uma bomba. O avô, os amigos que emagrecera com a dor, Clara, todos eram parte de um plano maior, um ciclo interminável. E no instante em que as chamas começaram a se extinguir, uma única pergunta surgiu. A verdadeira traição estava em seu próprio sangue. Thomas, a escolha é sua. Seus olhos brilhavam com uma intensidade agridoce. O que ele fazia agora? Em quem ele poderia confiar? E, mais importante, o que sabia sobre si mesmo? Busque pela verdade, Thomas. Os ecos pareciam gritar. Pequenas sombras começaram a dançar à sua volta, enquanto a decisão se aproximava. E assim, no coração da incerteza, ficou claro. A verdadeira batalha havia começado. E quem venceria? A luz ao redor de Thomas começou a se dissipar, como uma neblina se levantando. Ele olhou para Clara, seu rosto um retrato de desespero. É verdade então, você fez um pacto? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava o peso de uma montanha. Clara caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo. Eu não sabia. Eu só queria salvar a aldeia. Eu pensei que fosse a única forma. Sua voz tremia com a frustração e a dor. As almas que uma vez foram seus amigos agora observavam, suas expressões mudando entre condenação e tristeza. O homem do sorriso arrogante se avançou, radiante na confusão. Ah, Thomas, cada passo que você deu, cada escolha, tudo fez parte desse belo ciclo. É hora de decidir. O que você vai fazer? Thomas sentiu o mundo desmoronar. Ele olhou cada um dos rostos conhecidos, as memórias das risadas e do amor despedaçadas em seu coração. Isso acaba agora, ele gritou, o som ecoando pela sala em chamas. As chamas ao redor cresciam, engolindo tudo na sua missão. Thomas olhou para John, que estava em seu canto, angustiado. Precisamos nos unir. Juntos, podemos romper esse ciclo. A ideia de quebrar a maldição ardia mais forte do que fogo. Eles eram mais fortes juntos. Você não pode. Você ainda não entende a verdadeira extensão do que está acontecendo.
As palavras do homem ressoaram, mas Thomas não se abalou. Ele segurou a mão de Clara, a conexão que os ligava pulsando em seu peito. Eu entendo o suficiente. Você não pode nos controlar para sempre. E assim, a energia começou a se concentrar em torno deles. O chão tremeu, o que parecia ser uma tragédia prestes a se transformar em uma oportunidade. Um grito de desespero das almas parecia clamar por ajuda, e Thomas se voltou para elas. Sinto muito. Se eu puder, eu trarei vocês de volta ao que era antes, a vida. E com uma determinação feroz, Thomas e Clara uniram suas forças. Um brilho surgiu, e todos os habitantes da aldeia começaram a se levantar. A sala ficou iluminada, e o homem do sorriso arrogante encarou a luz, o pânico estampado em seu rosto. Não, o que vocês estão fazendo? Estamos quebrando essa maldição. Thomas gritou, e a luz envolveu todos eles, cruzando os laços do passado. O fogo se transformou em uma onda de energia. E o homem, não mais arrogante, começou a se desintegrar, gritando em desespero. Os amigos de Thomas e Clara começaram a se materializar ao seu redor, um abraço caloroso que não sentiam há muito. E enquanto o caos ao redor se dissolvia, uma onda de paz percorreu o ambiente. O passado não os aprisionaria mais. Você fez a escolha certa, Thomas, murmurou sua mãe, agora visível, os olhos brilhando com amor. Você finalmente quebrou o ciclo, e em um último clarão, tudo começou a desvanecer. Thomas se sentiu livre, aliviado, rodeado por aqueles que amava. Mas a consciência de que novos desafios viriam, lhe deu um frio na barriga. E agora? O que o futuro reservaria? E com isso, a cena se apagou. Thomas sentiu o coração pulsar firmemente, sua respiração se estabilizando. Ele sabia que a batalha não havia terminado, mas estava pronto. Ele não estava mais sozinho. Se você acha que essa história terminou, pense novamente. Esse universo está repleto de mistérios e aventuras. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.